Pergunta do consulente Marcelo. Ele mandou a pergunta aqui por e-mail para o pastor Natanael. Diz ele aqui no seu e-mail: Pastor Natanael, aqui quem fala é um ouvinte assíduo do programa Consultando a Bíblia. Ele está parabenizando aqui o pastor e diz que tem uma discordância com relação ao dízimo. E aqui vão os argumentos que o Marcelo citou em seu e-mail. Primeiro, o dízimo era para ser levado única e exclusivamente ao templo, o qual não existe mais, porque era para o sustento dos levitas. Segundo argumento, o sacerdócio levítico não existe mais, ainda que possam haver descendentes de Levi na terra santa, no caso em Israel. Hoje vivemos o sacerdócio cujo ministério é da ordem de Melquisedeque, que não era levita. Terceiro e último argumento, o dízimo era para o povo judeu, cuja aliança era decorrente do pacto sinático, que expirou com a chegada da nova aliança. Pastor, se devemos ajudar financeiramente o lugar onde congregamos, com certeza até com mais de 10%, mas nunca sob ameaças de maldição, de punição eterna, por uma ordenança que expirou como tantas outras, como por exemplo também o sábado. E ele aqui agradece, termina o e-mail mais uma vez elogiando o pastor e o programa, e assim vamos ouvir então a resposta do pastor. Eu quero dizer ao nosso consulente que ainda permanecemos amigos, apesar da sua discordância, mas cabe um reparo no que o nosso amigo fez uma exposição. Dizer que o dízimo passou a ser obrigatório ou a ser dado apenas a partir da lei de Moisés, como tem a tribo de Levi, que não tinha terreno ou terra para produzir e vivia do serviço do templo, as outras tribos contribuíam com seu dízimo para sustento da tribo de Levi e dos sacerdotes. Então havia necessidade de contribuições financeiras para a manutenção do próprio povo. Ocorre que o dízimo não teve início nessa ocasião. Se nós lermos a Bíblia com mais cuidado, vamos notar que no capítulo 14 do livro de Gênesis, e o livro de Gálatas, no capítulo 3, declara que a lei veio 430 anos depois de Abraão. E a primeira pessoa que deu seu dízimo registrado na Bíblia foi Abraão, e pagou seu dízimo a Melquisedeque, representante do Deus Altíssimo. E está no capítulo 14 essa colocação. E Melquisedeque, rei de Salém, hoje conhecida como Jerusalém, trouxe pão e vinho, e era este o sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Então não havia lei nenhuma que obrigasse Abraão a agir dessa maneira. Foi uma espontaneidade. E todo o dízimo deve partir desse princípio, como diz o rei Davi, no capítulo 29 de 1 Crônicas, quando ele agradece ao povo a contribuição para o templo de Salomão, ele agradeceu também a Deus e disse na sua oração: nós te damos do que tu nos deste. Esse é o princípio fundamental para pagarmos o dízimo. Reconhecer, como diz o Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Salmo 19, será que não temos consciência
de que fomos criados à imagem de Deus e tudo que somos pelo favor de Deus, nada pessoal no sentido de nós somos melhores do que terceiros, mas tudo agradecemos a Deus, a cultura que Ele nos deu, o trabalho que Ele nos deu, o salário que nós ganhamos. Parte de nós uma espontaneidade de dar a Deus em retribuição aquilo que Ele nos deu para o trabalho da própria igreja. Ninguém nos cobra, ninguém nos aponta como devedores, ninguém nos manda para o inferno e ninguém nos coloca, desculpe a colocação de alguns pastores atrevidos que dizem que quem não paga o dízimo é ladrão. Não é verdade essa declaração, que fazem isso para forçar a pessoa a pagar o dízimo. O dízimo deve ser pago espontaneamente por um agradecimento da parte nossa pelo que Deus faz por nós. Repetindo, 29 de 1 Crônicas, versículo 14, nós te damos do que tu nos deste. Está aí a minha razão e deve ser a razão de todos. Então aí está a colocação que o dízimo partiu da espontaneidade de Abraão. A lei foi dada 430 anos depois de Abraão. Não estamos sob o jugo da lei. Não pagamos dízimo a sacerdotes e outras colocações e exigências da lei. Fazemos isso espontaneamente porque vivemos no tempo da graça. E aí está a nossa posição. E você acertou quando citou com muita propriedade o capítulo 7 do livro de Hebreus. Aqui retorna algo que nós lemos em Gênesis 14. Diz aqui no capítulo 7, a respeito da contribuição de Abraão. Versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu os dízimos de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, depois também rei de Salém e rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E eis que, dentre os filhos de Levi, tribo autorizada por Deus para que os seus componentes vivessem exclusivamente do trabalho do templo e recebessem salário das suas atividades. Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio também têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Então, aqui seguindo, nós vamos encontrar mais adiante que Jesus é um sacerdote do conceito de Melquisedeque. Quer dizer, está nesse nível de Melquisedeque e não de sacerdotes da lei de Moisés, ou no caso da tribo de Levi, porque Jesus era judeu, nasceu em Judá, não tinha nada com a tribo de Levi. Direita, dentro dos princípios, ele não podia ser um sumo sacerdote, só que ele tinha o sacerdócio dele, de Melquisedeque, e enquanto permanecer este sacerdócio de Melquisedeque, vai permanecer o sacerdócio de Jesus Cristo, como lemos na Bíblia aqui a seguir.
Mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7, versículo 21. Então Jesus não tem um sacerdócio temporário como os sacerdócios da lei, porque à medida que eles envelheciam, iam morrendo, e outros substitutos iam ficar no lugar deles. Jesus tem sacerdócio eterno. E enquanto permanecer, nós vamos contribuir como fez Abraão, espontaneamente. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. É o nosso Salvador Jesus Cristo, a quem nós servimos, pagamos o dízimo com muita boa vontade, porque Jesus disse em Mateus 23, 32, que os judeus pagavam o dízimo maior, mas o dízimo menor não pagavam. E Jesus então dizia, estas coisas devemos fazer sem omitir as menores. E agora nós estamos sob o sacerdócio de Melquisedeque, e Abraão é o pai da fé. Está no livro de Romanos capítulo 4, declaração do apóstolo Paulo. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa consulente aqui fala sobre a incompatibilidade de gênios. E aqui diz que por esse motivo pessoas estão se divorciando. Está certo, pastor? E ela complementa ainda dizendo quais são os motivos corretos ou que a Bíblia permite para que uma pessoa se divorcie, pastor? Existem motivo principal que todos conhecem, capítulo 7 de Rei, aliás, de Romanos, versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Em que hipótese, mesmo o casal vivos, um dos cônjuges invalida o casamento de modo a permitir que a parte ofendida tenha oportunidade de novo casamento. Isso é apontado pelo Senhor Jesus Cristo no capítulo 19 de Mateus, e está aqui muito claro. E nós leremos então, para que, eventualmente, se alguém quiser casar de novo depois de separação, o único motivo alegado ou aqui apresentado na Bíblia é este. Diz aqui o próprio Jesus Cristo. Capítulo 19, versículo 9. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então aqui está bem claro. Duas razões. Falecimento de um dos cônjuges libera ao cônjuge que continua vivo um novo casamento. E no caso de um dos cônjuges vivos, um deles cair em adultério,
ele libera o cônjuge inocente para um novo casamento. A próxima pergunta é do consulente Daniel Tenório. Ele pergunta ao pastor sobre Caim. Depois que ele matou Abel, ele recebeu uma marca para que outros não o matassem e ele seguiu para outra terra, a terra de Nod. E lá ele conheceu uma mulher e se casou. O consulente pergunta que mulher era esta e que povo era este que já vivia naquela terra de Nod, pastor. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os nossos ouvintes. Quantos anos viveu Adão? Porque há pessoas que pensam, quando, como Deus disse lá no Gênesis 3, se comer do fruto da árvore proibida, certamente morrerás. Ora, se Deus disse que certamente morrerás, então entendemos que certamente ele morreu. Só que não conhecem que não existe só um tipo de morte. Existe morte física, existe morte espiritual e existe morte eterna. Nenhuma destas mortes implica em aniquilamento. Só para os que são aniquilacionistas que interpretam uma Bíblia do jeito que querem. De modo que quando Deus colocou o casal fora do Éden, não foi porque eles tivessem, não foi para que eles viessem a morrer. Eles passavam passando pela chamada morte espiritual, banidos do jardim, em cuja porta foram postos anjos querubins para que não permitisse que eles mais entrassem. E a Bíblia declara no capítulo 5 de Gênesis, parte da Bíblia que poucos leem, diz o seguinte: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou seu nome Sete. Foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Anote, se quiser, Gênesis capítulo 5, versículo 1 até o versículo 5. Olha, viver 930 anos, gerando filhos e filhas, e agora o nosso consulente pergunta a respeito do casamento de Caim. Como é que ele se casou? Como que se não houvesse uma mulher para Caim se casar. Está no capítulo 4. Antes desse episódio aqui descrito no capítulo 5. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Isso antes do 5. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaíram o seu semblante. E o Senhor lhe disse: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Então aqui está, a partir do versículo 8, o primeiro homicídio.
Falou Caim com seu irmão Abel, sucedeu que, estando eles no campo, levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. E quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que eu possa ser perdoado. Agora indo a seguir, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, serei fugitivo, vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? E o Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim da presença da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho. Então aqui está, com quem casou Caim. Ora, se no capítulo 5, nós estamos lendo aqui a genealogia de Adão, pai de Caim, e que ele viveu 930 anos, 900 anos, gerando filhos e filhas, mesmo havendo a terra sendo praticamente vazia, Caim só pode ter casado com uma irmã, ou uma sobrinha, ou uma tia, sempre parente da própria família. É muito natural, porque naqueles tempos não se impedia casamento com irmãos, com irmãs, com sobrinhos, com tias, casamentos assim de parentes mais chegados, como hoje é proibido. De modo que é bem justificado que Caim tenha encontrado a sua mulher naquela terra de Nod, que nós não conhecemos, e lá encontrado então uma família que indiretamente era a sua família, só que desconhecia, e ali estava então a celebração do casamento. A próxima pergunta é do consulente Wagner. Ele pergunta ao pastor quando começou o ministério do Senhor Jesus e onde ele viveu na adolescência, pastor. Nós temos no livro de Lucas a idade última de Jesus mencionada na Bíblia. Depois corre um intervalo de 18 anos. E depois vamos encontrar ainda no Evangelho de Lucas o início do ministério público de Jesus aos 30 anos. Então, lendo aqui como Jesus viveu na cidade de Nazaré, era conhecido como Nazareno. Quando ele entrou na sinagoga de Nazaré, foi recebido, foi reconhecido, e cada um dos presentes ali perguntou para o outro: este não é o filho de José, marido de Maria? Não estão aqui conosco seus irmãos, suas irmãs? Então Jesus, ao entrar na cidade, não teve o prestígio que tinha em outros lugares que ele entrava. E chegou a dizer: não há profeta que não tenha honra a não ser na sua terra. Mas foi reconhecido ali na sua terra. E todos os anos, diz a Bíblia Sagrada, que o casal ia a Jerusalém na oferta, aliás, na festa da Páscoa. Então, e o menino acompanhava. Diz aqui, capítulo 2 de Lucas,
versículo 39 em diante. E quando acabaram de se cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram da Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino, como nós conhecemos, ficou o menino na cidade e foi conversar com os sacerdotes, e sua mãe e seu pai foram obrigados a voltar para localizar o menino, foram encontrar no templo, como nós sabemos disso. E no capítulo 3, então, nós vamos encontrar o início do ministério de Jesus, isto já com 30 anos de idade. Nós vamos agora aqui para a pergunta do nosso roteiro, pergunta da consulente Vera. Ela fala aqui sobre a sua sobrinha que foi criada na igreja, mas depois ela saiu de casa, se casou e atualmente a sua irmã lhe convidou para frequentar a igreja católica. E ela ouviu lá na igreja católica que a primeira tradução da Bíblia foi feita por um padre católico. Então, a consulente Vera pergunta ao pastor se está certo isso. Não é correta a informação que passaram para a sobrinha dessa consulente. Efetivamente, a primeira Bíblia traduzida para o português ocorreu da seguinte maneira. A tradução feita por João Ferreira de Almeida é considerada um marco na história da Bíblia em português, porque foi a primeira tradução do Novo Testamento a partir das línguas originais. Anteriormente, supôs-se que havia versões do Pentateuco traduzidas do hebraico, e de acordo com esses registros, em 1642, aos 14 anos, João Ferreira de Almeida teria deixado Portugal para viver em Malaca, Malásia, e ele havia ingressado no protestantismo, vindo do catolicismo, e transferia-se com o objetivo de trabalhar na igreja reformada holandesa local, isto é, onde estava vivendo. Então aí está a posição correta dessa informação que não corresponde à verdade dos fatos. A próxima pergunta, também da consulente Vera, ela fala assim: os católicos dizem que Maria por toda a vida foi virgem, e aqueles filhos que a Bíblia fala, na verdade, eram sobrinhos ou primos. O que dizer, pastor? Na Bíblia nós lemos em vários evangelhos, como Mateus, como Lucas, notadamente, que é assim descrito o nascimento de Jesus. Diz o texto de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Despertado do sono, José fez como lhe foi ordenado pelo anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 3, quando Jesus estava no local de reunião na sua cidade, os seus conhecidos levantaram perguntas.
Não é este o carpinteiro, não é este carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vem aqui entre nós, suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, algumas pessoas, notadamente os católicos, querem fazer crer que Jesus, ele tinha primos. Esses nomes aqui, irmão de Tiago, José, Judas, Simão, suas irmãs, no plural, indicando mais de uma, na verdade eram parentes de Jesus. Mas ocorre que na Bíblia fala taxativamente que quando Jesus nasceu, Maria deu à luz o seu filho primogênito. Quem sabe o que significa a palavra primogênito? A palavra primogênito tem vários sentidos. E um deles que é mais conhecido é que primogênito é o primeiro filho que é gerado da esposa de um casal. É o primeiro. E nessa ocasião, quando Jesus foi gerado, antes de ser gerado, Maria fez uma pergunta ao anjo Gabriel. Tu descerás sobre ti o Espírito Santo, e tu conceberás. E ela fez uma pergunta muito natural. Como será isso se eu não conheço o varão? Quer dizer, ela não tinha namorado, ela não tinha consorte. Como podia gerar? E o anjo Gabriel lhe disse, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então o primeiro filho de Maria é Jesus, o primogênito. E depois, certamente, casados regularmente, viveram como marido e mulher, e não há desdouro absolutamente nenhum num tipo de casamento realizado normalmente dentro da lei. E aí estão depois, então, nomes de homens que se tornaram conhecidos e as próprias irmãs. Agora, há uma teimosia, vamos assim dizer, não, mas são irmãos na fé, são primos, etc. Agora, se é verdade, ou são irmãos na fé, seguidores de Cristo, como é que João, capítulo 7, faz uma declaração a respeito dos irmãos de Jesus? Vou ler João 7, versículo 2. Estava próxima a festa dos judeus, e dos tabernáculos disseram, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifestas-te ao mundo. Agora, o versículo 5 do capítulo 7. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então não eram irmãos na fé de Jesus. Não seguiam Jesus como discípulo de Jesus. Mas não criam nele, nesse particular. Logo eram irmãos naturais de Jesus.